Festas de fim de ano, porque de acordo com pesquisa realizada pela FEComércio em parceria com o Sebrae, mais de 70% dos consumidores pernambucanos planejam comemorar Natal e Réveillon. Comprar presentinhos também, enfim. Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Bom dia, Juliana. Expectativa sempre boa, né? Por mais que a situação esteja complicada e difícil, mas o brasileiro, o pernambucano, sempre guarda uma nesguinha, como a gente diz, para fazer um agrado às pessoas que a gente gosta, né? E aquecer o comércio. Exatamente, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. O Natal é considerado aí a melhor época para o comércio varejista, não só aqui em Pernambuco, mas no país. Inclusive, essa pesquisa da FEComércio avaliou que o pernambucano pretende gastar, né, uma média de R$ 172 no presente de Natal. Então, prova aí que sim, o pernambucano deseja presentear nesse período e de alguma forma aí, mostrar o quanto gosta das pessoas através, né, por meio dos presentes. Eu conversei com o Rafael Lima, que é economista da FEComércio. Ele trouxe mais detalhes para a gente sobre esse levantamento. Nós vamos acompanhar agora. Rafael Lima, economista da FEComércio. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Recentemente, a FEComércio realizou uma pesquisa para sondar a intenção dos consumidores pernambucanos quanto à participação e às compras referentes ao fim de ano. O que foi observado durante essa pesquisa, Rafael? Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Nessa pesquisa foi apontado que 75% dos consumidores pernambucanos pretendem comemorar as festas de fim de ano. Desses 75, 60 vão comemorar em casa, 34 realizaram compras pessoais, então barbearias, manicures, pedicures, por exemplo. Esses 34 têm intenção de frequentar esses estabelecimentos. 27 planejam presentear famílias e amigos, então as compras de fim de ano especificamente para vestuários, calçados, com esses itens mais procurados nesse fim de ano. Além, claro, daqueles que pretendem viajar e participar de shows ou eventos. Em relação, Rafael, aos gastos e com as festas, né, de fim de ano, esse ano os gastos vão ser maiores do que o ano anterior, por exemplo? Vão sim. Vão ser mais especificamente 4,24% a mais quando comparado ao ano passado. É uma média em geral bem alinhada com a inflação dos últimos 12 meses, e aí o valor médio dos presentes ficou estimado em R$ 172 por consumidor. Já os gastos pessoais, aqueles que eu falei sobre barbearias, manicures, pedicures, cabeleireiros, ficou em R$ 359 por consumidor. Então a gente pode perceber que há um ticket bem maior para compras pessoais do que para presentes, o que está bem alinhado também com a expectativa de gasto do consumidor. Eles, por sua vez, não querem comprometer a renda desse mês, então eles vão parcelar boa parte dessas compras para os próximos meses e, assim, caber no bolso e não comprometer tanto o orçamento do mês de dezembro. Nesse caso, o cartão vai ser muito utilizado, né? Isso. Ainda assim, lógico que existe aqueles consumidores que pretendem fazer um mix de pagamento, então parte à vista, parte parcelado, mas a predominância realmente é o pagamento a prazo. Então aí vem um cartão de crédito, um carnê, por exemplo, que é comum em lojas de imóveis e eletrodomésticos, mas principalmente o cartão de crédito. E quais os locais vão ser mais procurados pelos pernambucanos para realizarem essas compras de fim de ano? Principalmente shopping centers e lojas do comércio tradicional, aquele comércio de rua. O shopping center ele oferta alguns benefícios, como segurança, climatização, um serviço de alimentação, e isso atrai bastante os consumidores, mesmo pagando um pouquinho a mais. Já o comércio tradicional atrai os consumidores justamente pela pluralidade de opções que ele tem. Então ele consegue pechinchar mais, pesquisar mais os preços e assim concretizar sua compra. Ainda vão existir aqueles realmente que vão recorrer ao comércio eletrônico, cerca de 23% vão recorrer ao comércio eletrônico, mas a predominância mesmo ficou para o shopping center e comércio tradicional. Rafael, esse período, né, Natal e Réveillon, são as datas mais importantes para o comércio varejista? Sim, o Natal é a data mais importante, não apenas para Pernambuco, mas para todo o Brasil. É uma data que movimenta muito o comércio,
E o mercado de trabalho, então, aqueles empregos temporários, a gente já percebe um incremento desses empregos a partir de novembro, até mesmo, às vezes, antecipam bastante para setembro, e a expectativa é que esse ano ele se concretize também. Há já um incremento no mercado de trabalho, mais especificamente em Pernambuco, que ajuda a aumentar a renda da população e eles utilizarem essa renda incremental para comemorar as datas comemorativas. Então, é natural já que a data de Natal e Réveillon movimente muito o comércio, mas isso tem que vir atrelado a estratégias de venda do empresário. Ele tem que ofertar modalidades de pagamento de maneira diversa para atrair esse consumidor, utilizar redes sociais para atrair, chamar esse consumidor até a sua loja. Essas estratégias de venda são utilizadas, mas aqueles que não estão preparados apenas utilizando, pensando em estoque, pensando em alguma coisa desse gênero, tem que pensar também em atrair esse consumidor e concretizar essa venda da melhor maneira possível. Entendido. O consumidor ele tem um papel fundamental, né, na movimentação do setor nessa época. Com certeza. Ele que tem essa demanda incremental, né? Ele que manda basicamente as tendências do período. Por exemplo, nesse ano a gente percebe que há uma predominância bem maior de perfumes e cosméticos do que ano passado, com calçados, que foi tão comum também em outras datas comemorativas desse ano. Então, perfumes e cosméticos despontou, isso seja porque alguns consumidores para Black Friday, o que é muito comum justamente porque é um período que eles já acessam um desconto maior, então muitas vezes o consumidor antecipa esse consumo, mas ainda assim haverá esse forte consumo para Natal e Réveillon, atrelado principalmente a vestuários, perfumes e cosméticos, e brinquedos não eletrônicos para presentear a criançada. Rafael Lima, economista da FEComércio, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço, a FEComércio fica sempre à disposição. Nós acompanhamos agora, né, a fala do Rafael Lima, economista da FEComércio, explicando um pouquinho, né, qual a expectativa do comércio varejista aqui em Pernambuco para esse período fim de ano, Natal, Réveillon, como os pernambucanos estão se organizando para fazer suas compras, para fazer viagens também nesse período. Como o Rafael disse, né, o pernambucano sim tem o intuito de comprar presentes de Natal nesse período, com uma média de gastos aí de R$ 172. Também deseja comprar itens pessoais, né, direcionados aí a questões de beleza, como barbearia, por exemplo, cuidar da beleza, tanto feminina quanto masculina. Isso tem sido algo que foi observado nessa pesquisa também, que inclusive o pernambucano pretende gastar mais com as suas compras individuais do que dando presentes também, né? É o período do fim do ano, todo mundo quer terminar o ano bem, com autoestima super elevada. E também tem a questão dos perfumes, né, da parte de cosméticos aí, que tem dado um destaque em contrapartida ao ano passado, por exemplo, né, onde as pessoas decidiam comprar sapatos, por exemplo, né, mais calçados, mas os itens de perfumaria apareceram em destaque na pesquisa da FEComércio em relação às compras de fim de ano nesse ano. Então, o pernambucano vai sim gastar dinheiro aí nesse mês de dezembro, viu, Renata? Obrigada, Juliana. 9h41, WhatsApp Cidade.